Por milhares de anos, o paradigma religioso predominou todo o Ocidente. O paradigma religioso em relação à existência, ao surgimento da vida. Como a vida surge? O que nós estamos fazendo aqui? Ora, o paradigma religioso pode explicar com bastante exatidão o que estamos fazendo aqui, como a vida surgiu. Segundo o paradigma religioso, Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus fez as estrelas, Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez os animais, Deus fez todas as naturezas. E depois ele achou por bem fazer o homem à sua imagem e semelhança e botar o homem para viver em toda essa sistemática. Só que Deus fez toda essa sistemática em função do homem, para servir o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. E segundo esse paradigma, tudo gira em torno da Terra. A Terra é o centro do universo e todas as demais coisas que nós conhecemos giram em torno da Terra. Mas, sendo o homem o ser imagem e semelhança de Deus, é o único ser inteligente que vive na Terra. Sendo assim, se ele é o ser que está no topo de todas as coisas giram em função dele. Porque toda essa sistemática foi criada para servir a ele. Olha que relação egoísta, bastante interessante. E esse paradigma, ele predominou o mundo desde então. Em toda a Idade Média, em toda a Idade Medieval. E você acha que esse paradigma ele deixou de existir ou ele ainda continua vivo e forte? Claro que continua. Quais são os religiosos que não acreditam nessa ideia que Deus fez todas as coisas e por consequência o homem à sua imagem e semelhança? Esse paradigma ainda reina, embora exista muitas contradições e controvérsias. Tudo isso graças à ciência. A ciência nos libertou desses paradigmas. Ora, mas o que a ciência vem dizer agora a respeito do surgimento da vida? Desde o Renascimento, começando com Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que agora vai descobrir que a Terra não é o centro do universo, mas sim é um planeta que faz parte de um sistema solar e que o Sol agora é o centro das atenção. Depois Giordano Bruno, que sofreu todas as consequências e foi para fogueira por fazer questionamentos que começavam a provocar este paradigma religioso até então. Enfim, e desde então a ciência colocou em xeque esse paradigma, mas ainda assim ele resiste bastante através das lentes religiosas. Mas ainda assim, o que nos traz o paradigma científico agora? Que descobre que, espera aí, nós não somos o centro do universo. Deus não fez toda essa sistemática para nos servir, mas que sim, nós fazemos parte de um pequeno planeta que por sua vez situa no sistema solar, que por sua vez situa outros planetas e outras luas, que por sua vez todos esses planetas e luas giram em torno do Sol, e que o Sol também não é o centro do universo, mas que o Sol está situado numa zona periférica da Via Láctea, e que a Via Láctea é constituída de milhões ou bilhões de sóis, e cada um desses sóis possui as suas sistemáticas. Mas espera aí, a galáxia, ela não é o centro das atenções do universo, mas a galáxia é apenas uma entre bilhões de outras galáxias e algumas delas compostas de trilhões de sóis e com toda a sistemática. A ciência então agora descobre que o universo é praticamente infinito, de uma grandeza ímpar, complexa, de uma grandeza colossal, e que agora a ciência pergunta onde está Deus em tudo isso. Mas a ciência, ela comunga
com algo em comum com esse paradigma católico. E qual seria esse algo comum? Ou algo incomum? Seria a nossa relação em relação ao resto da existência. Porque a ciência diz que o universo é praticamente infinito. Ele é imenso. Só que a ciência diz que, até que se prove ao contrário, nós somos os únicos seres ou espécie inteligente diante de toda essa grandeza, porque não existe vida inteligente, porque nós nunca encontramos nada tão inteligente quanto a nossa espécie, que questiona, que observa, que experimenta, que põe à prova. Nunca encontramos. E a ciência diz que, até que se prove ao contrário, diante dessa imensidão infinita, composta de sóis, galáxias, estrelas, planetas e tudo mais, diante de todo esse sistema cosmológico infinito, nós somos os únicos seres inteligentes. Ou seja, nós mudamos o paradigma, mas essa relação egoísta entre nós e o resto da existência continua a mesmíssima. Outrora o homem era o centro do universo, agora ele deixou de ser o centro do universo, mas ainda continua sendo o centro do universo porque é o único ser inteligente diante de toda essa grandeza. Então, ainda assim, todo esse cosmo infinito, ampliado pela ciência, continua girando em torno de nós, até que se prove ao contrário. A nossa espécie é a única espécie viva e inteligente diante de toda essa imensidão. Ou seja, mudamos o paradigma, mas essa relação egoísta entre nós e o resto da existência continua, como dito, sendo a mesma. Nada mudou. Agora você consegue perceber que enquanto a gente não quebrar essa relação egoísta entre nós e o resto da existência, nós nunca seremos de fato hábeis a enxergar os verdadeiros mistérios da existência? Como nós poderemos entender a vida ou enxergar vida nas coisas se nós de fato estamos cegos? Se nós de fato somos cegados pelos nossos próprios paradigmas? Porque todas as questões, todos os questionamentos em relação à existência não parte da existência por ela mesma, mas da nossa própria especulação baseada em nossos próprios paradigmas. Então nós estamos cegos para enxergar a vida. Quando eu olho para toda essa sistemática e não enxergo absolutamente vida inteligente em nada, será que não existe vida inteligente em nada? Ou será que eu ainda não sou habilitado para enxergar a vida como ela funciona realmente? Será que esses meus paradigmas, seja ele religioso ou científico, não continuam ainda a me deixar cego para entender a verdadeira profundidade da existência, a verdadeira profundidade da vida? Será que não precisamos, destruir essa relação egoísta entre nós e o resto da existência para poder enxergar realmente como as coisas funcionam? Eu acredito que sim, porque mudamos o paradigma, mas ainda não somos humildes em relação à compreensão das coisas. Porque antes tudo girava em torno de nós, mas hoje não existe vida inteligente a não ser nós. E eu acho que enquanto nós não quebrarmos isso, nós nunca seremos de fato capazes de compreender a vida como ela funciona. Porque nós não somos a parte da existência, mas nós somos extensão da existência. E quando a gente pensa assim, a configuração da própria existência muda completamente. Porque eu deixo de ser o centro das atenção e passo a ser partes integral, parte inato, extensão daquilo que realmente é e que eu estou muito longe de compreender. Abraço.